Poderoso nome de Jesus. O nome de Jesus é importante fazer alguns destaques que eu acho relevante para esse momento. A palavra de Deus diz que Jesus estava no início de todas as coisas. Que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ao nome de Jesus vem e salva o homem, nos salva dos nossos pecados. E não somente isso. E esse nome agora, na nossa boca. Me encanta isso. O nome de Jesus agora, quando nós pronunciamos esse nome, ele faz todas as coisas acontecerem. Mas agora, na nossa boca, nós temos o poder de restauração através do nome de Jesus. É o poder que nós declaramos cura e a cura vem. Nós declaramos, no nome de Jesus, libertação e a libertação vem. E todas essas coisas é possível porque Jesus está vivo. Tudo isso é possível porque Jesus está vivo. Nome de morto não faz diferença nenhuma. O nome de morto não serve diferença nenhuma, só serve para arquivo. Mas o nome de quem está vivo, queridos, faz toda a diferença. E a sua vida faz diferença onde você está. Primeiro, porque você está vivo. E segundo, porque Jesus vive em você. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque o Senhor Jesus vive através de você. Então, as suas palavras passam a ser as palavras de Jesus. As suas palavras passam a ser as palavras de Jesus. Porque o poder do Senhor se manifesta na nossa fraqueza. Poder do Senhor. E quanto mais agora o Espírito Santo derramado, se movendo em você, as coisas acontecem. Por mais difícil que pareça para nós, mas com Ele nós podemos todas as coisas. Amém? Então a palavra que Deus colocou no meu coração, que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com vocês, está lá no livro de Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3, verso de 12 a 16. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 16. Eu gostaria que você pensasse agora, em nome de Jesus, olhasse para o seu coração e olhasse no retrovisor da sua história e observasse se valeu a pena viver como você viveu, sabe? É um momento de reflexão mesmo, em que nós podemos olhar para o retrovisor e, assim, considerarmos algumas decisões, alguns posicionamentos que nós tomamos. Por que isso? Porque você precisa ter objetivos, propósitos claros para a sua vida, para a sua história. E quando Deus coloca isso no seu coração, quando Deus começa a trabalhar em você, para que essas coisas realmente se realizem. Gente, as coisas pequenas, olhem para elas
como grandes. É o principal motivo da nossa existência, é olhar para as coisas pequenas que nós julgamos pequenas como grandes. Porque muitas das vezes nós tentamos olhar para as coisas grandes como grandes. E elas se tornam inatingíveis. Porque nós construímos gigantes na nossa história. Construímos gigantes nos nossos relacionamentos. Quem não já passou por isso? Começa a fazer aquela expressão de matemática. Não consigo. Eu não consigo. E a gente desiste porque não insistimos mais. Tem perdas na nossa vida que é por falta de insistência, de perseverança. Mas, quando alguém te motiva, te incentiva, te ajuda naquilo que você não sabe, quando você passa a dominar aquilo, você começa a considerar aquilo pequeno. E não é justo com você. Porque você desvaloriza o seu esforço. Você desvaloriza a sua capacidade. Você desvaloriza o seu empenho para aprender aquilo, para fazer aquilo bem feito. E começa a olhar para coisas muito maiores. Mas é interessante que as coisas maiores, elas são constituídas de pequenas coisas. As coisas maiores são partes de pequenas coisas. E essas pequenas coisas faz com que nós venhamos a entender as coisas maiores. Veja o seu corpo. Veja o seu corpo. Não é constituído de pequenas células? E cada célula não tem o seu papel? Não tem que desenvolver a sua atividade? Mas quando elas se unem, quando elas trabalham juntas, sintonizadas, ela faz com que o nosso organismo, que o nosso corpo funcione bem. Mas são pequenas células que formam um grande corpo, que formam os membros, cada um com suas características pessoais. Aí você olha para a sua história e tenta entendê-la de uma vez só. Não. Divida a sua história. Divida as fases da sua vida. Momentos bons, momentos difíceis. E comece a valorizar as pequenas coisas, as suas pequenas conquistas, para que você alcance coisas maiores. Amém? Então, Filipenses, capítulo de número 3, verso 12, diz assim, palavras de Paulo: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confie que Deus o esclarecerá para vocês. Amém? Pai, nós temos a Tua palavra. Nós temos o Teu Espírito. Necessitamos, Senhor Deus, da Tua revelação. Fala conosco. Direcione os nossos corações
através do Teu Espírito Santo, para aprendermos, para desenvolvermos, Senhor Deus, a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Te louvamos e te adoramos, Senhor Deus, neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, preste atenção em algumas coisas necessárias para você viver esse algo novo de Deus na sua vida. Vamos lá? Quem tem um alvo, tem futuro. Se você tem alvo, você tem futuro. Se você tem um alvo, você tem futuro. Nós vivemos para conquistar. Nós somos conquistadores. Deus criou você um conquistador. Deus pensa em você, olha para você como conquistador. Mas além de conquistador, você preserva aquilo que conquista. Você desenvolve aquilo que você conquistou. Você tem esse poder dado pelo Espírito Santo para conservar aquilo que você conquistou. Por isso, se você tem um alvo na sua vida, você tem futuro. Nós temos uma visão de futuro, nós temos uma visão para frente. Ainda não vi relógio voltar. Não consegui ver um relógio que volte no tempo. Não consegui. Não consegui ver ainda algo desse tipo na história. Mas nós trabalhamos, nós conhecemos um Deus que está na eternidade. Que não tem princípio, não tem fim, não tem hoje e amanhã. É hoje, é agora. Ele está na eternidade. Nós vivemos o tempo. E a nossa visão é uma visão de futuro. É uma visão de conquista. E eu e você devemos nos preparar para conquistar coisas, para vencermos desafios que a vida nos coloca. Deus coloca pessoas do seu lado que precisa vencer, mas só vai vencer com a sua ajuda, com o seu apoio. Deus coloca pessoas ao seu lado para te ajudar a conquistar, a vencer, porque sem essas pessoas você não consegue. Deus nos cerca de pessoas para que nós possamos conquistar, avançar. Deus nos cerca de pessoas para que nós possamos vencer o inimigo juntos, como igreja. Quando Jesus chama os seus discípulos, Ele vai chamando. Chama um, chama outro, chama um, chama outro. E Ele começa a trabalhar naqueles discípulos para que eles passassem a depender um dos outros. Para que eles passassem a amar uns aos outros. E é nesse amor eles crescessem, eles conquistassem coisas. Então nós conhecemos ele como os 12 mais próximos de Jesus. E quando, no final da história, que um deles se perde, sai, eles vão lá e colocam outro no lugar. Mas a evidência era quem conhecia Jesus, quem tinha andado com Jesus, quem estava próximo de Jesus. E esses 12 homens passam a ser homens conquistadores. Por que eles se tornaram conquistadores? Porque Jesus deu a eles um alvo. Jesus deu a eles um alvo. Jesus conquistou eles, para eles. Depois enviou esses homens como conquistadores. Mas para que eles não perdessem o alvo. Não perca o alvo da sua vida.
Não perca as estações da sua vida. Não perca tempo. Mas seja firme. Se você tiver um alvo, você tem futuro. Se você começar a dar um alvo para os seus filhos, você vai dar a eles um futuro. Não são coisas, tão somente, mas é um alvo. Jesus nunca deixou ninguém sem um alvo. Deus não criou ninguém sem um alvo. Tanto que a nossa definição de pecado é o quê? Errar o alvo. Uma das definições de pecado é isso, é errar o alvo. Então, quando eu erro o alvo, eu estou perdendo o meu futuro. Eu estou fugindo do propósito de futuro. E eu sou treinado por Jesus. Sou treinado pelo Espírito Santo. Você é treinado por Jesus. É treinado pelo Espírito Santo a acertar o alvo. A viver uma vida de conquista. E veja bem o que ele está falando aqui com esses homens. Primeira coisa para você acertar o alvo é você saber que você tem um chamado. E o responsável pelo seu chamado é Deus. O responsável pelo seu chamado é Deus. Porque Deus chamou todas as coisas à existência. E Ele chamou você para... E encheu o seu coração com uma visão. E encheu o seu coração com um propósito. Para que você desenvolva essa vida que Ele te deu. Se desenvolva nessa família que Ele te deu. Se desenvolva nessa profissão que Ele te deu. No chamado que você tem. Então, Deus é responsável pelo seu chamado. Ele escolheu você para esse tempo, para essa geração. Escolheu você para essa família. Escolheu você para essa vizinhança. Escolheu você para esta igreja. Escolheu você. E agora, Ele quer desenvolver você. Então, quando Ele escolhe você, Ele te dá um destino final que nós chamamos de alvo. Não é isso? Porque quando Jesus vem a esse mundo, Ele vem com um alvo. Alcançar os perdidos. Nos alcançar. Nos reconciliar com Deus. Esse era o alvo de Jesus. Somos nós, é você. E Ele te empodera para você agora fazer essas coisas. Olhar para você e não dizer, eu não sou um caso perdido. A minha história não é pequena. Não são os tamanhos das coisas que definem o seu papel. Não é quem faz coisa grande aos nossos olhos que realmente estão fazendo coisas grandes. Não. São aqueles que acertam o alvo. E o alvo proposto por Jesus. Esses sim fazem coisas grandes. Noé construiu o quê? Uma grande arca, não foi? Uma grande arca. Para quê? Para que ele construiu uma grande arca? Para dar continuidade à criação de Deus. Para dar continuidade a pessoas que foram chamadas por Ele. A arca, por si só, não faz sentido nenhum, se não fosse as pessoas que entraram nela. Os animais que entraram nela. Entende?
Mas como foi construída aquela arca? Por uma família pequena. Por uma família pequena que fez algo grande. Uma família pequena que fez algo grande. Porque Deus deu a essa família, a Noé, uma visão, um alvo. Não negligencie as coisas pequenas que Deus te deu para fazer. Você não é pequeno. Você é do tamanho dos planos de Deus. Amém? Você é do tamanho dos planos de Deus para a sua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? A sua família não é pequena. Ela é do tamanho dos planos de Deus para ela, para o alvo que Deus estabeleceu para ela. Você não é pequeno, você é forte. Para aquilo que o Espírito Santo colocou em suas mãos para você fazer. Então veja algumas coisas que nós aprendemos com Paulo. Agora, dentro desse alvo você é responsável pela trajetória. Você é responsável pela trajetória. Como as coisas vão acontecer, o seu empenho, a sua busca, o seu desejo de agradar a Deus, isso é com você. É isso que nós aprendemos com Paulo. Para isso, nós vamos ver uma característica da vida de Paulo. Paulo era uma pessoa focada em seus objetivos. Paulo ele não deixava nada que chamasse a atenção de Deus para ele não deixava de lado, ele não colocava em segundo plano, ele priorizava a visão e as coisas que Deus dava a ele para realizar. Paulo era focado, mas o que levava o Paulo a ser assim, eram as características do relacionamento que ele desenvolvia com Deus, a intimidade, a busca por ser parecido com Jesus, por fazer as coisas como Jesus fazia, por imitar Jesus. Paulo era focado nisso, ele queria ser parecido com Jesus até nos seus sofrimentos, até nas marcas, nas caminhadas que ele tinha, nos lugares que ele chegava, ele era focado, eu quero que essas pessoas vejam Jesus em mim. Focado. Ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. Paulo era uma pessoa resiliente. As coisas não paravam, as circunstâncias adversas não paravam a vida de Paulo, não desmotivava Paulo. Paulo estava sempre focado, motivado em qualquer situação. Ele diz assim, eu posso passar por todas as coisas, em todas as coisas estou treinado, sei ter abundância e sei passar necessidade. Posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Uma pessoa resiliente tem um alvo e tem futuro. Agora, como eu descubro esse alvo para a minha vida? Olhando para Jesus, buscando significado nas coisas que eu estou vivendo hoje, buscando significado naquele lugar que Jesus me colocou, que Jesus me plantou, com os recursos que Ele me deu, com a formação que Ele me deu, com os amigos que Ele me deu, com os vizinhos que Ele me deu. Eu procuro buscar em Deus sentido para essas coisas. E isso tem que me motivar, me tornar resiliente na minha trajetória, para que o meu destino final glorifique e honre a Deus, o seu destino final glorifique e honre a Deus. Paulo tinha esse desejo e tinha esse posicionamento, um homem resiliente. Ele tinha um equilíbrio na hora de enfrentar as dificuldades. Entende isso? Os discípulos de Jesus, quando estavam com Jesus, eles não jejuavam. Fora isso que eles foram acusados, né? Senhor, ensina-nos a orar. A orar, eles pediram para aprender a orar com Jesus. E Jesus ensinou eles a orar. Depois os outros acusam ele de não vê-lo,
Os seus discípulos jejuando. Jesus falou, calma, vai chegar o tempo. Enquanto o noivo está aqui, deixa eles aproveitarem a festa. Mas vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo que eles vão precisar ser resilientes por si próprios. As lutas vão chegar, mas eles vão precisar ser resilientes. Você vai precisar ser resiliente para conquistar as coisas que Deus deu a você. Não é porque Deus te entregou que será fácil, não. Precisa ser resiliente, enfrentar a adversidade confiadamente no Senhor, fazer da adversidade estímulo da nossa fé, provocar a nossa fé, desenvolver a nossa fé, ser flexível com coisas e situações que passamos. Não tolerante, mas flexível com as coisas e situações. Hora de avançar, hora de recuar. Isso é treinamento. Isso nós aprendemos com Jesus. E Paulo aprendeu com Jesus. Paulo buscava essas coisas. Paulo tinha a capacidade de se levantar depois de uma queda. Um homem resiliente, uma mulher resiliente, tem capacidade de se levantar depois de uma queda, depois de um erro. Davi, quando caiu, quando pecou, ele vai lá no Salmo 51 e descreve a sua queda. Pequei contra ti. Somente contra ti pequei. O filho pródigo, ele descreve a sua queda. Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faça-me como dos seus empregados. Mas como que Deus trabalha com as nossas quedas? Com graça e misericórdia, porque encontrou em nós um coração arrependido. Resiliência. Para voltar para a posição de origem. Para voltar ao estado original e continuar a caminhada rumo ao alvo que o Senhor preparou para você. Não desista dos seus sonhos. Não desista. Não desista. Nos diz assim, Filipenses 1:20. Minha grande expectativa, Filipenses 1:20. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue trabalhando corajosamente, como sempre fiz. Destaco aqui, como sempre fiz. De modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra. Ou seja, pela vida ou pela morte. Mas guarde isso no seu coração. Que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz. Tem alguma coisa roubando a sua coragem? Tem alguma coisa roubando a sua coragem? De olhar para o futuro com esperança? O retrovisor da sua vida está te mandando parar ou avançar? O apóstolo Paulo vai dizer assim, esquecendo-me para as coisas que para trás ficam. E eu corro, eu avanço para a que estão diante de mim. Ou seja, ele não vai caminhando. Ele vai correndo. Ele vai com força para o alvo da carreira que estava proposta a ele. Porque lá no final, ele sabe que tem um prêmio para ele. Mas precisa chegar lá. Precisa acertar o alvo. Enquanto você caminha para o alvo, seu futuro está sendo estabelecido. Enquanto você caminha para o alvo, o diabo e seus demônios estão sendo envergonhados.
Tem coisas que você acha que não vai conseguir. Vai em nome de Jesus. Porque Ele te fortalece. Creia. Creia que você vai acertar o alvo. E para isso, eu e você precisamos entender a forma que começamos as coisas. Estamos agora, queridos, chegando no final de mais um ano. Mais um ano. Mas a sua casa ainda é a mesma. O seu currículo ainda é o mesmo. A sua vida ainda é a mesma. Está na hora de renovar. Fazer uma releitura da sua história. Ela pode ser a mesma, mas você pode dar um novo significado a ela. Você pode dar um novo significado à sua história. Como você tem sido reconhecido ou reconhecida até aqui? Como você quer ser lembrada? Como você quer ser lembrado? Paulo diz assim, ó, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo queria ser lembrado como um imitador de Jesus. Como uma pessoa parecida com Jesus. Ele colocou toda a sua vida para isso, com esse objetivo. De ser parecido com Jesus. E quando você começa a buscar com todo o seu coração essa revelação de Cristo através de você, as outras coisas começam a entrar em ordem. Seja financeiro, seja relacionamento, seja família, vai entrar nos eixos. Porque Jesus vai te empoderar. O Espírito Santo vai te empoderar. E o poder de Jesus vai começar a se manifestar através da sua vida. E vai melhorar você. Vai direcionar você. Então, olha o que Paulo diz. Que ele prossegue para o alvo. Porque ele sabe que tem um prêmio lá. Paulo sabe onde deseja chegar. Ele sabe quem o chamou. Destaco aqui. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou. Então ele começa uma corrida sabendo que Deus o chamou. Comece a corrida sabendo quem alistou você. A modalidade que você está correndo. Temos que definir isso. Não é isso? O esporte não tem várias modalidades? Não dá para um atleta treinar como um nadador. Não dá. Ele vai fazer um treinamento, vai se preparar para aquela modalidade. O atleta para a corrida lá e o nadador para nadar. E assim vai, cada modalidade tem um treinamento específico. Mas agora, se você não entender a sua luta, se você não entender a sua história, você vai lutar com as armas de outros, você vai querer conquistar aquilo que outros estão conquistando, você vai querer o lugar de outro, não. Qual a sua modalidade? A sua história coloca você dentro de uma modalidade, a sua história coloca você dentro de um alvo específico que Deus estabeleceu simplesmente para você. O alvo de Paulo não era o mesmo alvo de Pedro. Não era.
Pedro foi enviado para os judeus, Paulo para os gentios. Alvos diferentes, mas uma identidade, uma revelação igual. O mesmo poder que operava em Paulo, operava em Pedro. Ambos tinham um alvo: ganhar pessoas para Jesus, proclamar o Evangelho de Jesus, anunciar o reino de Deus. Mas uns para os gentios, outros para os judeus. E assim a igreja do nosso tempo. Temos objetivos hoje, temos alvos para conquistar, para exaltar o nome de Jesus, mas para isso nós precisamos entender o nosso ponto de partida, o ponto de partida da sua vida, a reconstrução da sua história. Para você avançar, para você crescer. Se você olhar hoje, se avaliar, eu quero ser como Paulo. Eu quero ser como Pedro. Eu quero ser como João. Mas eu quero ser como Jesus. É preciso você buscar isso. É preciso você enfrentar a sua história. É possível você ser parecido com Jesus. É possível você se identificar com Jesus. Lembra das pequenas coisas? Agora, a igreja unida, com o auxílio de todas as partes, cresce. Aspecto do ponto de partida, dependência de Deus. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensem ter motivo para confiar nos seus próprios esforços, eu teria muito mais. Olha o que Paulo diz, que ele poderia, se comparando aos outros, confiar no esforço próprio, se comparando aos outros. Mas ele disse, não. Eu considero isso como perda. Naquele tempo, o alvo de Paulo era outro. Naquele tempo, o alvo de Paulo era outro. Agora ele sabe que ele só precisava de uma única coisa. Ele entendeu que ele só precisava de uma única coisa. Jesus. E ele conquistaria tantas outras coisas por causa disso. Por causa de Jesus. Então, queridos, ponto de partida. Outra coisa que Paulo destaca é a sua maturidade. Essa maturidade, o desejo dele de uma pessoa madura, como uma pessoa madura, viver isso. Não é qualquer um que faz isso. A maturidade de Paulo, como ele lidava com as circunstâncias, como ele lidava com os desafios dele, revela se ele ia conseguir chegar no alvo ou não. A maturidade é uma marca que nós devemos procurar, desejar. Mas às vezes ela vem para nós de uma maneira difícil. Lidar com a dor é fácil? Não é fácil lidar com a dor. Lidar com perdas é fácil? Lidar com engano é fácil? Com traição é fácil? Não é fácil.
Não é fácil. Mas, quando nós somos tratados com o Senhor, ou tratados pelo Senhor, Ele coloca valor em você que talvez outras pessoas não colocaram. Isso é maturidade. Conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Pedro vai nos ensinar isso. Primeiro lugar, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas busca e ações de pessoas que vivem a maturidade. E nós precisamos ser muito maduro nesse sentido. E a marca da maturidade é a dependência do Senhor. A marca da maturidade é a fé, é a oração, é saber pedir ajuda, é saber desejar melhorar o que está nas suas mãos, o que Deus te deu, para você realizar. Maturidade. Então ele vai dizer isso. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. O que você já alcançou? Como lidar de maneira coerente com aquilo que você já alcançou? Você tem uma família? Seja coerente com a sua família. Seja coerente com as suas finanças. Seja coerente com os seus relacionamentos. Cuidado com os relacionamentos. Cuidado com a influência que está sendo exercício sobre a sua casa, sobre a sua família. Influência. Nós temos uma geração hoje totalmente dominada, influenciada pelas redes sociais. Escravizadas pelas redes sociais. Eles não influenciam na rede. Eles são influenciados pela rede. O sistema é forte, querido. Aí sabe o que nós precisamos fazer? Criar um sistema, uma rede nossa, que nós possamos fortalecer uns aos outros. Para que lá fora nós não sejamos engolidos por esse sistema perverso. Por esse sistema maligno. Mas nós sermos influenciadores do reino de Deus. Não termos mais curtidas, mas termos aprendizados. Sermos fonte nessa geração, não sermos esponjas. Sermos fontes, não esponja. Porque você tem um alvo dado por Deus. Você tem um alvo. E a sua maturidade vai te levar a isso. Olha o que Paulo disse. Pensava que as coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Antes ele considerava tudo que ele tinha muito valioso. Mas quando ele conheceu a Cristo, ele passa a considerar essas coisas como insignificantes. Em outras traduções aqui, usa uma palavra mais forte. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Ele tem um alvo. Ganhar Cristo. Meu alvo é Cristo, não é isso que nós antigamente cantávamos?
O alvo dele era Cristo. Você quer ser feliz? Quer ter uma vida de conquistador? Tenha Cristo como seu alvo. Tenha Cristo como seu alvo. E isso vai fazer toda a diferença na sua história. Se até aqui você fala assim, eu não consigo, a minha vida, eu estou cansado das mesmas coisas, eu estou cansado dos mesmos resultados. Persevere em conhecer Jesus. Quem tem um alvo tem futuro. Sabe o que leva, às vezes, a vida cair numa rotina cansativa? Perda de visão do alvo. A pessoa tem aquele camaradinha, né? Vamos mexer com os meninos aí, com as meninas, né? Ela quer tanto namorar o rapaz e o rapaz namorar a menina. Quer tanto, faz todas as coisas. Despertou ali a Letícia. Aí, depois que conquista a menina, o menino, as coisas entram numa rotina. Aí casa, piora mais ainda. Entra naquela rotina, já conquistou. Já tem o que eu queria. Não, querido. A vida não é assim. Os relacionamentos não podem ser assim. Agora o seu alvo é preservar isso. De maneira que isso te desafie todos os dias. Seu casamento, seus filhos, sua profissão. Senão aquele trabalho vai se tornar fadonho, cansativo para você. Aumente a expectativa naquele lugar. Coloque alvo. Aonde Jesus seja honrado com isso. E você vai experimentar um renovo, um desejo pelas coisas que você faz. Você nunca mais vai chamar as coisas que você faz de pequena, de insignificante, não. Elas são grandiosas, porque a sua vida tem valor e tudo que você faz, tudo que você conquista, tudo que você põe a mão, dá sentido à sua existência. Valoriza quem você é. Valoriza a pessoa que está ao seu lado. Um alvo de transformar a nossa história dia a dia, de transformar a nossa vida. A semelhança de Jesus. Jesus nunca se desmotivou. Cada dia, você vai ler os evangelhos, cada dia Jesus estava num lugar fazendo algo diferente, mas abençoando pessoas, tendo compaixão das vidas, amando as pessoas, ensinando. Ele nunca cansou da vida que ele tinha, da rotina que ele tinha. Pelo contrário, cada manhã para Jesus, cada dia para Jesus, era a oportunidade que ele tinha de revelar o Pai. Era a oportunidade que ele tinha de revelar o Pai. Qual o seu alvo, querido? Qual o seu alvo? Faça a sua vida, faça do seu tempo, faça das suas capacidades algo para a glória de Deus, algo para o louvor de Deus, algo para a exaltação de Deus. Ponto de partida, preparo e maturidade. Como eu faço isso? Eu quero
concluir essa palavra onde eu queria ter começado. Para você viver o alvo que Deus tem para você, enterre os seus mortos. Enterre os seus mortos. Morto não ajuda em nada. Seja emocionalmente, seja espiritualmente. Enterre os seus fracassos. Enterre os seus fracassos. Enterre suas perdas. Eu comecei dizendo que nós seguimos a Jesus porque Ele está vivo. E Jesus enterrou todos os seus pecados na cruz. Seus pecados não ressuscitaram com Jesus. Eles foram enterrados. Eles ficaram lá. Qual o teu alvo? Se prepare para viver o futuro que Deus tem para você. O futuro que o Espírito Santo tem para você. Mas, por favor, enterre os seus mortos. Enterre suas histórias antigas de dor. E entenda que você tem poder para vencer. Você foi treinada para vencer em nome de Jesus. Então, Paulo, ele tinha essas marcas. E Paulo tinha um futuro. Aí ele termina dizendo assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Alguém que sabe o que o futuro te esperava. Se você tem futuro, você tem alvos. E é isso que o Espírito Santo quer ressuscitar em você. Quer trazer de novo. A sua família é o seu alvo. Você vai vencer em nome de Jesus. O seu alvo é a saúde. Vamos lutar, vamos orar para você vencer em nome de Jesus. É conquistar a sua família para Jesus, você vai conquistar em nome de Jesus. É na área profissional. Estabeleça bem os seus alvos. Organize a sua vida para alcançá-los. Não perca tempo. Não perca o alvo. Quem tem alvo tem futuro. Vamos nos colocar em pé? Vamos aprender a enterrar os nossos mortos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero experimentar do grande poder que o ressuscitou. Se você agora, nesse exato momento, está olhando para a sua história agora, e você quer mover, você quer olhar para o futuro com outro olhar, você quer olhar para a sua vida com esperança, você quer olhar de uma forma positiva para o futuro. Os teus desafios são maiores que você, querido. Os meus são maiores do que eu, muito maiores. Mas uma coisa eu decido. Eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. Por isso que eu creio que o futuro me espera é um futuro com Jesus. Porque eu vou lutar com Jesus. Eu vou combater com Jesus.
Eu vou me alegrar com Jesus. E quando tudo estiver pronto, consagrar ao Senhor. Sai do seu lugar, vem orar comigo, vem. Vem orar. Sabe por quê? Porque essas coisas vão acontecer. Não é algo fácil, querido, mas é algo possível. O Espírito Santo está em você para mover a sua vida, para levar você a este lugar. As pessoas vão ouvir Jesus através de você. As pessoas serão tocadas por Jesus através de você. Ele vai atrair pessoas boas para o seu lado. Pessoas que você precisam de você. Pessoas que precisam ser alcançadas. Pessoas que precisam de tudo que está em você. Você é um bom depósito de Jesus. Você tem tesouros dentro de você. E tem lugar certo e a hora certa para você experimentar de Jesus. Pai, aqui está a tua igreja no teu altar. Senhor, o Senhor colocou um alvo para cada um deles. Mas até aqui, Senhor, talvez dificuldades, adversidades, Senhor Deus, tenham impedido os seus filhos de conquistarem tudo aquilo que o Senhor disse que eles conquistariam. De chegarem, Senhor Deus, a lugares que o Senhor disse que eles chegariam. Pai, em nome de Jesus, Pai, clamamos por Tua graça e Tua misericórdia. Traz aqui agora, Senhor, revelação. Revelação, Senhor. Traga discernimento, Senhor Deus. Que eles encontrem sabedoria em Ti. Que eles encontrem força agora na fraqueza. Uma motivação sobrenatural do Teu Espírito. Uma ação renovadora do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Alinhe essas mentes, esses corações ao Teu trono, a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que haja, Senhor Deus, agora, Senhor Deus, da Tua parte, Senhor Deus, cura, liberte, Senhor, que eles possam agora estar enterrando o passado deles, enterrando os mortos espirituais, os mortos emocionais, Senhor. Que a vida do Senhor agora seja estabelecida, Senhor. Uma visão de paz e alegria do Teu Espírito, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Clamamos por essa intervenção sobrenatural do Senhor, Pai. Somos dependentes de Ti. Opera em nós, Pai. Tanto querer como realizar segundo a Tua boa vontade. Abra a visão agora do futuro, Senhor Deus. Que o alvo seja bem estabelecido agora, Senhor Deus. Uma visão clara do alvo que o Senhor tem para cada um deles agora, Senhor Deus. Que nossos irmãos sejam inabaláveis no Senhor, Pai. Fortalecidos no Senhor, Pai. Satanás e seus demônios batem em retirada agora. Tudo que está travado na mente, no coração, nos corações, sejam agora desfeitos na autoridade do nome de Jesus. Nas casas dos teus filhos, no ambiente de trabalho dos teus filhos, Pai, na saúde dos teus filhos, na saúde na família, Senhor. Em nome de Jesus. Que haja, Senhor Deus, uma ação poderosa que só o Senhor pode fazer.
e a revelação do Senhor Jesus, na vida de cada um deles. Que as conquistas que estão sendo estabelecidas agora, revele Jesus, revele a glória de Jesus, revele o poder de Jesus. Pai, nós confiamos no Senhor e te louvamos, Pai. Sabemos que nós somos vitoriosos, nós somos conquistadores, porque o Senhor já venceu por nós. Nós já fomos conquistados pelo Senhor e vivemos para isso, Senhor Deus. Vivemos com essa motivação de que fomos conquistados pelo Senhor para uma vida nova e reta diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos o Teu povo, nós abençoamos os Teus filhos com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Queridos, saiam daqui hoje, desenhe um alvo bem grande e coloque o dedo lá. Desenhe um alvo bem grande e coloque o dedo lá. Eu cheguei, eu vou chegar, eu vou conquistar tudo que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor abençoe a sua semana poderosamente em nome de Jesus. A vocês um Feliz Natal. Celebre com a família de vocês, que Deus abençoe em nome de Jesus, que Jesus reine lá no encontro de família de vocês, que Jesus seja realmente o sentido do Natal de vocês. Celebre a vida de Jesus, mas lembre-se, Jesus não é mais uma criança. Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está vivo agora à direita do Pai, intercedendo por nós. Amém? Que Deus abençoe vocês. Feliz Natal em nome de Jesus. Amém.